Olha, não estouramos o tempo. Como eu falei, não vou torturar vocês mostrando como melhorar a eficiência de espaço, mas eu quero pelo menos deixar os quizzes aqui para vocês pensarem, pelo menos deixar o gancho ali. Então, o essencial de quicksort é o que a gente viu, fazendo um recapitulação. Pode perguntar. Se a escolha do pivô é aleatória, e pensando, sei lá, que ele vai seguir, por exemplo, uma distribuição normal, o caso médio não seria... Não segue uma distribuição normal, é uniforme. Mas a tendência dele não é pegar os pivôs no centro do vetor? Não. Qualquer pivô tem a mesma chance de ocorrer. Eu tenho a mesma chance de pegar qualquer um dos elementos. Ah, não. Pensando, por exemplo, aqui o tamanho do vetor. A tendência é de pegarem mais os elementos centrais do centro do vetor do que os laterais, correto? Não. Vou até fazer a figurinha de novo só para chamar a atenção. Quando eu falei disso. Cadê meu apagador? Peraí. Ah, os dois ficaram pro lado. Ó. Aqui está o meu vetor. Lembra que eu tinha dividido ele em quartos? Né? Aqui 0, n sobre 4, 2n sobre 2, né? Ou 2n sobre 4 ou n sobre 2, 3n sobre 4 e n, né? Só para colocar os extremos ali. Cada um desses caras tem 1/4 dos elementos, a menos de arredondamento. Vamos simplificar. Posso fazer uma coisa? Eu acho que eu me expressei errado, na verdade. Eu quis dizer que, por exemplo, você tem um vetor de 10. Eu acho que é mais provável que ele fique entre os números do meio do que pegar sempre os casos extremos. Do que os extremos, sim, porque os extremos em si têm uma chance pequenininha, né? Na escolha uniforme. Não é porque a probabilidade não é uniforme, é que cada um deles tem chance 1 sobre n. Os extremos são só 2, então tem chance 2 sobre n, né? Eu me expressei errado, na verdade, mas é nesse sentido que eu quis dizer. Menos os extremos pegando mais os que estão no meio do vetor, por assim dizer. Ok. Certo. O caso médio não seria uma melhor forma de você pegar o caso do quicksort, para pegar, tipo, sei lá, o caso médio dele? Mas o que você quer dizer com um caso médio? É porque o melhor caso é sempre pegando a melhor opção. O pior caso é pegando a pior opção. Mas como a escolha vai ser aleatória, não vale mais a pena a gente pegar um caso médio para ter pelo menos uma base de como que ele ocorreria numa possibilidade? Mas eu não sei se ficou claro, mas a análise que eu fiz foi uma análise de caso médio. Quando eu falo caso esperado, é esperado no sentido de esperança. A esperança é uma média ponderada por probabilidade. Ah, tá. Aquilo que eu fiz, por isso que eu falei até, olha, não é que vai acontecer o melhor caso. Vai acontecer algo parecido com aquela árvore, só que um pouco mais esticada por uma constante, por causa daquela análise que eu fiz, de olha, é uma análise, tá? Você pode fazer outras análises, não é a única de jeito nenhum. Mas por aquela análise, um jeito de simplificar para chegar nesse caso médio, nesse caso esperado, o que eu falei foi, em média, de cada 2 pivôs, um deles vai quebrar nesse pedaço aqui. Vai fazer uma quebra boa. E daí isso vai dar uma árvore parecida com aquela, que tem que fazer meio que o dobro de esforço para conseguir quebrar o problema original em subproblemas menores. Então ela tem o que para cada divisão do melhor caso acontecia, eu vou precisar de 2 divisões aqui em média. Isso é um caso médio. É que o que você tinha em mente quando você pensou caso médio, o que você queria dizer com... Não, eu pensei em caso médio pensando que, por exemplo, o pivô sempre vai... se bem que nesse caso, se ele cair no meio do vetor, é melhor. Sim. Não, então eu acho que eu falei errado, na verdade. Eu não raciocinei pensando na lógica do quicksort. Não, tranquilo. Não, imagina. Então, deixa só eu recapitular assim, ó, as peças centrais aqui dessa brincadeira. O quicksort é um algoritmo de divisão e conquista, só que a divisão dele é um pouco mais trabalhosa, né? Enquanto a parte de combinação do merge sort era um pouco mais trabalhosa, no quicksort é a divisão que é mais trabalhosa. Não tanto pelo algoritmo, que a gente viu, um algoritmo bastante eficiente e relativamente simples para fazer a separação, mas pelo fato de que só faz sentido separar do jeito que ele quer separar em função de um pivô. Né? O quicksort estaria num mundo idílico se ele soubesse adivinhar quem é o pivô que divide exatamente ao meio. Daí ele, né, seria ainda melhor do que ele é. Essa é uma limitação dele, né? A gente faz aquela divisão e conquista, tal, que a gente viu ali,
mas a gente não sabe adivinhar qual é o pivô. Para evitar vieses, né, que podem fazer o Quicksort ser bom em algumas instâncias e ruim em outras, sabendo que o pior caso dele é quadrático, então a gente quer evitar, um jeito clássico de resolver isso é usar escolhas aleatórias. Né? Então o principal vamos dizer, o coração do Quicksort é a rotina de separação. Ele é um algoritmo de divisão e conquista baseado em separação, vamos dizer assim. Só que como a separação depende do pivô, só uma separação determinística não me dá uma confiança de que o pior caso não vai acontecer com frequência. Tá? E um jeito de lidar com isso é escolher aleatoriamente o pivô. Daí a rotina de separação, a gente tem uma probabilidade alta ali de que, em média, ela vai a cada 2 escolhas fazer uma boa escolha, colocando por cima. Tudo bem, gente? Então esses são os pontos centrais, né? Método, a técnica de divisão e conquista, rotina central, separação com o twist da escolha aleatória, para evitar o pior caso. E com isso a gente tem um algoritmo in place que não é estável, né? Então melhor do que o merge sort no sentido de ser in place, pior do que o merge sort porque não é estável, ele é diferente. Tem uma constante baixa na prática, então ele vai ser n log n, mas ele costuma bater o tempo do merge sort por pouco, mas costuma. Só que últimos detalhes, assim, que eu acho que vale, como eu falei, deixar a pulga para vocês. Como eu falei, apesar de ser in place, ele não gasta um tanto fixo de memória para rodar, porque ele depende da profundidade da árvore de recursão, né, que vai refletir na altura da pilha de execução, que eu vou empilhando uma função em cima da outra. Tem um twist para isso, é o seguinte, sem entrar em um monte de detalhe técnico. Olhem aqui para o Quicksort. Isso aqui, ó, essa segunda chamada é uma recursão caudal. Lembra que recursão caudal a gente pode facilmente transformar em algoritmo iterativo, daí não tem pilha de execução? Né? Ele não pode ser transformado num algoritmo puramente iterativo, mas eu consigo me livrar de uma das chamadas recursivas. Como depois dessa última chamada nada mais acontece, eu consigo fazer ele ser um algoritmo misto, digamos assim. Ele vai ter uma chamada recursiva e a outra eu substituo por uma coisa iterativa. Tá? Ele fica muito mais feio, mas ele fica um pouco mais eficiente e gasta um pouco menos de memória. Então tem nas notas de aula, quem tiver curiosidade, como que faz isso. Tá? Então e quem quiser, né, a ideia é sempre tenta fazer, pensa, pelo menos para sentir a dificuldade de fazer. Se vocês conseguirem, ótimo, se não, quando vocês forem ver a solução, vocês vão apreciar mais. Mas tem esse twist aí. E uma última coisa, aí eu prometo que é a última mesmo, esse Quicksort, apesar da análise e tudo mais, ele tem uma limitação. Se eu tiver muitos elementos repetidos, a minha rotina de separação pode não fazer boas divisões. Tá? Em particular, se o pivô for o elemento repetido, ela pode cair num caso bem ruim ali e ficar bastante ineficiente. E empiricamente isso pode acontecer, eu já fiz testes, isso pode acontecer. Existe uma variante da rotina de separação para evitar esse caso. Que a gente fez uma rotina de separação, lembrando vocês, ó, que fez só isso aqui na nossa rotina. Ela trabalhava de um jeito que no final, aqui estavam os menores ou iguais ao pivô, o pivô estava aqui na posição C, e os maiores estavam para cá. Tem uma variante que trabalha com 3 blocos. Ao invés do pivô ser uma única posição, ela trabalha de um jeito que todo mundo que é igual ao pivô fica no meio. Então ela elimina as repetições do pivô numa única tacada para não ficar patinando, que é algo que pode acontecer. Então seria algo, sei lá, imaginem que aqui eu tenho vários elementos que são todos iguais ao pivô. Tá? Então tem como fazer uma rotina de separação, não é muito mais difícil do que essa que a gente viu. É um exercício interessante pensar em como adaptar a nossa para isso, mas aí eu teria mais um IJK, sabe? Então eu teria, sei lá, um índice I aqui são os estritamente menores, aqui vem o J e esses são os iguais, e aqui são os maiores do que o pivô. Né? Pensando em JK, porque lembra que aqui eu tinha o índice I para dividir o J que estava andando. Daí eu faço algo tipo, o K vai andando e o I e o J ficam separando o tamanho desse bloco aqui do meio. É uma separação em 3 blocos ao invés de 2, que evita patinar quando tem um número repetido. Tá? Então não vou mostrar, mas vocês sabem que existe. Se um dia vocês implementaram o Quicksort e ele estiver patinando, lembre, opa, é só arrumar aquilo ali. E nesse caso ali, eu gosto do Quicksort, eu trocaria o I por J na segunda recursão.
Isso, boa pergunta, exatamente. Tipo, o primeiro bloco, né, o primeiro subproblema vai até i-1, o segundo iria de j mais 1. Né, se eu fizer um separa que tem essa cara aqui. Porque esses caras já estão todos na posição deles, né, já estão na posição correta, então não teria por que mexer neles. Tá? Então, só para não deixar de contar que isso existe. Senão eu falo, nossa, né, convenço vocês que esse quicksort aleatorizado é pau para toda a obra, né, pode confiar, daí vocês pegam um caso que tem um monte de repetição e ele vai mal, você fala, não dá para confiar em ninguém mesmo. Né? Então, assim, tem esse detalhe, tá? Tem que tratar isso para que ele possa lidar com qualquer situação garantindo aquela eficiência. Tá bom, gente. Foi isso por hoje.